Então, eu acho que eu já falei isso em outros momentos para vocês, mas é importante que a gente tenha bem claras algumas distinções para a gente entender as diferenças entre as células e os sistemas. Vamos pegar como exemplo lá um neutrófilo, tá? Gosto muito de desenhar um neutrófilo. Como representante de todas as células do sistema imune inato. Isso nesse grupo aqui, então, sistema imune inato, tá? Traçar um paralelo entre sistema imune inato e sistema imune adaptativo. Então, as células do sistema imune inato, elas vão reconhecer estruturas presentes nos micro-organismos. Então, a gente está falando lá de PAMPs, né? Então, vamos trazer um texto aqui para não ficar muito confuso o que eu estou escrevendo. Então, PAMPs. E esses PAMPs vão ser reconhecidos, então, Esses PAMPs vão ser reconhecidos pelas estruturas do sistema imune adaptativo. Essas estruturas do sistema imune adaptativo vão ser aqueles receptores específicos. Se eu estou falando de PAMPs, eu vou estar falando de receptores do tipo Toll-like receptors. E se eu estiver falando de DUMPs, eu vou estar falando, então, dos receptores do tipo NOD ou outros receptores que possam vir a serem encontrados. Deixa eu só escrever DUMPs aqui, para vocês lembrarem que a gente tem PAMPs e DUMPs. Não sei se vocês lembram a diferença entre PAMPs e DUMPs. PAMPs a gente vai estar usando quando a gente estiver falando de padrão molecular associado a um patógeno. Então, a gente está falando de patógenos. E quando eu estou falando de DUMPs, eu estou falando de padrão molecular associado ao dano. Então, eu estou falando de dano celular. Lembrando que essas duas formas são formas de reconhecimento pelo sistema imune inato. E aí eu tenho receptores específicos. Quando eu estou falando de patógeno, eu tenho receptores específicos para ele. Quando eu estiver falando de DUMPs, eu tenho os receptores específicos para o DUMPs. Mas ambas as formas são formas de reconhecimento e são formas que vão ativar, em especial, os processos de inflamação. Tá? Ok até aqui? E agora, para a gente ter bem claro, a gente precisa, e isso tudo normalmente está acontecendo lá na superfície, né? Lá no tecido. Mas as células do sistema imune adaptativo, isso também eu acho que eu já falei em outros vídeos para vocês, quando a gente está falando em células do sistema imune adaptativo, a gente está falando em especial de linfócitos T e linfócitos B. Esses linfócitos T e linfócitos B, eles ficam armazenados, eles não saem de locais que são os órgãos linfóides secundários. Eles não saem desses locais para reconhecer o antígeno. Então, eles precisam e antígenos, aqui a gente vai estar falando de antígenos, aqui a gente vai estar falando de estruturas. No sistema imune inato a gente está falando de estrutura e no sistema imune adaptativo a gente está falando de antígenos. Então, o sistema imune inato precisa processar essas estruturas para que o sistema imune adaptativo, na figura de linfócitos T e B, possa reconhecer pequenos pedaços agora dessas estruturas, levando a um reconhecimento específico, que é o que a gente está vendo nesse momento do conteúdo. Normalmente, quem faz isso são as células dendríticas, que estão também lá no tecido, e elas processam tanto os patógenos quanto as questões do dano celular e migram até os órgãos linfóides secundários. Então, existe um processamento do que está acontecendo para ser apresentado lá nos órgãos linfóides secundários. Quando a gente fala das células dendríticas, a gente está falando em fagocitose. E essa fagocitose
vai fazer então com que a célula dendrítica apresente para os linfócitos T e linfócitos B essas estruturas via um receptor, que é um receptor de MHC de classe 2. É o produto, então, da fagostose. Mas outras células também podem estar apresentando, ele também pode estar processando coisas que mudaram a estrutura dele aqui e apresentando via MHC. Ué, surgiu aqui. MHC de classe 1. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente entender a diferença entre MHC de classe 1, entre MHC de classe 1 e MHC de classe 2.